Quanto tempo duram os sintomas de abstinência? Esta é uma das principais preocupações de todas as pessoas que decidem parar de usar substâncias e iniciam um processo de interrupção do consumo. O tempo, O tempo incomoda. As dúvidas, as incertezas, será que esses sintomas vão passar? Essa irritação, essa ansiedade, essa depressão, esse humor oscilando, eu fico nervoso, eu fico inquieto, parece que a vida perdeu a graça, enfim. Tudo isso é muito desconfortável, tanto psicologicamente quanto fisicamente, para todo mundo que decide parar de fumar, de beber, de usar qualquer substância, É muito desconfortável, eu entendo, afinal, eu já passei por isso. Eu estou há praticamente 16 anos em recuperação, desses 16, estou há quase 12 colhendo os frutos da abstinência sem usar, mas passei 5 anos lutando, recaindo, passando por esses sintomas, então eu sei bem como é que é e nesse vídeo eu vou tentar te dar uma luz para que você não se preocupe tanto só com isso e foque também em outros objetivos, mas eu vou falar aqui quanto tempo dura mais ou menos esses sintomas para que você tenha mais ou menos uma média do quando isso vai acabar e o que você pode fazer até para diminuir esses sintomas, tá? As ajudas que você pode procurar, as boas práticas de recuperação que você pode ter no seu dia a dia para que você passe por esses sintomas de abstinência sem sofrimento excessivo. O sofrimento ele é inevitável porque afinal você é viciado em uma substância e está tentando parar com algo que te dá muito prazer ou relaxamento, Então é sempre difícil, mas existem maneiras e práticas que podem ajudar você a aliviar esse sofrimento. Então fica até o final do vídeo. Já deixa o seu like para ajudar no nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Participe da nossa comunidade lá no WhatsApp e no Telegram. Lá você vai ter acesso aos nossos grupos de apoio gratuitos. Você vai ter acesso ao grupo de prevenção de recaída, que é gratuito, e grupo de apoio a famílias também, tá? O link está na descrição do vídeo. Se você quer contribuir com esse trabalho de alguma forma, seja membro da Academia SOS. A Academia SOS é a nossa área de membros com conteúdos exclusivos. Você vai ter acesso a conteúdos de capacitação com certificado, emitido por psicólogo e por mim, especialista em dependência química. Você vai ter acesso a um programa de prevenção de recaída, curso de programação neurolinguística aplicada a vícios e dependências, muito conteúdo de autoajuda, uma biblioteca digital com muito livro digital, apostila de estudos e sempre estamos colocando conteúdos novos lá e lançando cursos novos. Seja membro da Academia SOS. Bom, afinal, quanto tempo dura os sintomas de abstinência? Antes, vamos dar uma resumida nos sintomas aqui que mais acontecem, Ansiedade, depressão, oscilação do humor, irritação, inquietação e algum tipo de mal-estar físico. A pessoa pode sentir dor de cabeça, sudorese nas mãos, Enfim, alguns tipos de desconfortos físicos. Esses são os principais sintomas que acontecem sempre quando uma pessoa decide parar de usar. É claro que cada substância às vezes tem alguns sintomas específicos. Não vou mencionar eles aqui, mas normalmente esses são os mais comuns. Então, primeiro eu gostaria de dividir. A cocaína com o crack, ele tem um tempo de duração de sintomas mais específico e um pouco mais demorado do que outras substâncias. Então, a cocaína e o crack, ela tem 3 fases de abstinência. A primeira é a fase de crash. Essa fase ela pode durar até uns 10 dias depois que a pessoa parou de usar. E normalmente essa fase ocorre sintomas como intensa fissura, aquele desejo muito forte de usar a substância, uma ansiedade enorme, uma inquietação. E devido a todos esses sintomas, a pessoa pode até se sentir também depressiva e exausta, por ter que fazer muita força para não usar. A segunda fase é a fase da abstinência, que pode durar até 10 semanas. Vamos colocar aí 3 meses após a interrupção do uso. E nessa fase ainda continua acontecendo, a intensa fissura, a ansiedade, a inquietação. E somente depois desses 3 meses, o usuário entra na fase de extinção, que é quando os sintomas começam a diminuir gradualmente. Então começa a haver uma redução gradativa na fissura, no desejo de usar, na ansiedade e etc. Então, somando ao todo o processo de sintoma de abstinência da cocaína e de derivados como crack, por exemplo, ele pode durar até 9 meses, tá? É por isso que você precisa muito de ajuda profissional, porque afinal não é fácil passar 9 meses sofrendo sintomas de abstinência. E é por isso que muita gente recai,
porque tenta fazer tudo isso sozinho. Já para as outras substâncias, álcool, cigarro, maconha, entre outras substâncias, eu costumo dizer que os sintomas mais fortes são no primeiro mês e depois eles vão diminuindo até uns 3 meses. Então assim, vamos colocar aí 3 meses, são os sintomas mais... Primeiro mês, sintomas mais intensos, vai diminuindo até o 3º mês, depois do 3º mês fica mais tranquilo, tá? Mas muitas pessoas relatam que depois desses 3 meses ou até 9 meses para cocaína, as pessoas ainda continuam sentindo vontade de usar. A vontade de usar é um sintoma muito específico que normalmente a gente nem fala que ele pertence aos sintomas de abstinência, porque os sintomas de abstinência eles são mais físicos e menos psicológicos. É por isso que mesmo após 3 meses sem beber, sem fumar, após 6 meses sem cheirar, 9 meses sem cheirar, a pessoa continua com a vontade ou a fissura de usar. Talvez não na mesma intensidade que no começo, mas ainda o desejo de usar persiste. Por que isso, Rodrigo? Porque a fissura ela também faz parte da dependência psicológica. Você construiu uma série de memórias afetivas, né, a respeito do uso. Então, mesmo após a interrupção, a extinção dos sintomas de abstinência, você ainda continua sentindo vontade, tá? E muito dessa vontade vai ser diminuída dependendo do quanto você engaje no programa de recuperação, faça uma espécie de reestruturação cognitiva e psicológica, modificando crenças da terapia, modificando o ambiente, modificando o hábito, evitando estímulos e ambientes que disparam gatilhos, que vão disparar a vontade de usar, porque a gente sempre fala aqui, né, no meio da recuperação, que os gatilhos, eles influenciam muito nessa vontade de usar. Por exemplo, vou supor, eu parei de beber, faz 6 meses, 1 ano que eu tô sem beber. Mas daí eu fico exposto ao álcool o tempo todo, eu vou no bar todo dia, eu faço churrasco todo fim de semana e as pessoas bebem excessivamente ao meu lado, perto de mim. É claro que a vontade vai vir. Mesmo eu não sofrendo sintomas de abstinência, a vontade vai vir. Então, gente, ambiente é tudo. Os estímulos para o consumo é tudo. Se você está num ambiente onde tem fortes estímulos para o consumo, a sua vontade não vai passar. E talvez não vai passar nunca, a não ser que você mude o seu ambiente e comece a evitar isso. Agora, como lidar com esses sintomas de abstinência? Bom, primeiro, praticar os evites, como eu falei, né? Eu poderia dizer que existe uma espécie de tripé para se evitar: hábitos, lugares e pessoas. Sim, hábitos que te levam a usar, pessoas que te incentivam a usar e lugares cheios de estímulos ambientais que vão fazer você recair e usar. Esses 3 tem que estar no beabá aí, na cartilha da recuperação de todo mundo que está querendo parar de usar. Hábitos, lugares e pessoas. Isso você tem que aprender a evitar. Ah, Rodrigo, mas é difícil evitar algumas coisas. Existem as coisas evitáveis e as inevitáveis. As inevitáveis não tem como fugir, tem que aprender a lidar. Aí entra um bom programa de prevenção de recaída. Fazer um bom programa de prevenção de recaída vai te ensinar habilidades de enfrentamento para lidar com aquilo que não pode ser evitado. E existem as coisas evitáveis. Então, se você consegue evitar pelo menos 50% das coisas aí que estimulam ambientes, lugares, pessoas, você já reduz o risco de recaída em 50%. Concorda? Então, por exemplo, não tem como evitar, às vezes, passar perto de um bar na rua. Tudo bem, isso não tem como evitar porque a gente sabe que a rua está cheia de bar. Mas tem como eu evitar entrar no bar, não é? Não tem como evitar, por exemplo, eu falar oi para um conhecido na rua. Não tem como evitar. Você vai falar oi, vai se encontrar e bater um papo, alguma coisa. Mas tem como evitar você andar com essa pessoa todo dia, principalmente no fim de semana. Então tem coisas evitáveis e coisas inevitáveis. Uma outra coisa que é muito importante no começo da abstinência de substâncias são os medicamentos. Muitas pessoas são contra os medicamentos e têm resistência, porque elas acreditam, trocar um vício por outro, o que adianta? Adianta e muito. Primeiro, que você está trocando uma substância que está te fazendo mal para um remédio que vai te fazer bem. Primeira coisa. Segundo, os danos que você sofre ao usar a sua substância de dependência são infinitamente maiores que os danos que o medicamento vai causar em você. Porque nem sempre o medicamento vai causar danos.
principalmente se for administrado por um médico responsável, que vai administrar o medicamento por um tempo ali, não vai ser para a vida toda, e isso ajuda você a não desenvolver dependência pelo remédio, porque o medo das pessoas é que a pessoa vicie no remédio. Mas se for feito com responsabilidade e por um tempo limitado, você não vai viciar no remédio. É importante lembrar que você não vai tomar o remédio para a vida toda, mas sim só nesse tempo em que os sintomas de abstinência ocorrem. E depois você vai fazer o desmame. O que é o desmame? É a retirada do medicamento, a retirada gradual do medicamento. Normalmente, como isso acontece em termos práticos? Você começa a tomar ali um comprimido todo dia do medicamento que o médico receitou e toma isso por uns 3 meses, que é o tempo que eu falei que são os sintomas mais fortes. Depois desse tempo, pode ser que você tome um tempo um pouco mais, pode ser, o médico que vai avaliar, mas vamos colocar uma média de 3 meses. Depois disso, o médico vai avaliar e vai começar a fazer a retirada desse medicamento. Então vamos supor, ele vai diminuir 1/4 por mês. Fazendo isso, você não vai se viciar no medicamento. O segundo ponto para lidar com o sintoma de abstinência é fazer terapia, buscar ajuda profissional com um terapeuta especializado em dependência química, ou até um psicólogo, no caso, de preferência algum profissional da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem mais utilizada no tratamento das dependências de substâncias, tá? A terapia cognitivo-comportamental. Esse tipo de terapia vai ajudar você a lidar com os seus pensamentos automáticos e usar substância, as crenças disfuncionais a respeito do uso, os pensamentos obsessivos que aparecem nessa fase de abstinência. Enfim, a terapia vai ajudar na dependência psicológica, porque a gente sabe que a dependência ela não é só física, mas ela é também psicológica e comportamental. Existe uma série de comportamentos meus que estão associados ao consumo. E a terapia vai ajudar exatamente a tratar a dependência comportamental e psicológica e também nas questões emocionais que acontecem quando uma pessoa para de usar a substância. Normalmente ela tem dificuldade em lidar com as emoções e acaba recaindo por causa dos seus processos emocionais que ela tem dificuldade de administrar. Então a terapia ajuda tudo isso. E por último, e não menos importante, a mudança de hábitos. Mudar a rotina e os hábitos é fundamental para você lidar com a abstinência. Como eu falei anteriormente, não tem como você parar de usar estando no mesmo ambiente que você adoeceu ou andando com as mesmas pessoas que usavam com você. Isso vai favorecer o surgimento dos sintomas de abstinência. Você vai ficar com vontade de usar, ou ver seus amigos usando, ou os amigos toda hora ligando para você, vamos para balada, vamos usar, vamos tomar uma, vamos isso, vamos aquilo. Isso vai disparar em você todo tipo de gatilho, vontade de usar, sintoma de abstinência. Então você tem que começar a mudar hábitos, começando por ter uma rotina mais saudável, uma prática esportiva, melhorar a alimentação, porque a comer bem vai produzir bem-estar em você. Esse bem-estar vai refletir na diminuição, muitas vezes, da ansiedade, da depressão. A gente sabe, por exemplo, que alguns alimentos ajudam na diminuição da ansiedade e depressão. A gente sabe que a atividade física ajuda no bem-estar, na melhora do humor e no alívio da ansiedade e da depressão. A gente sabe tudo isso já hoje, que a alimentação associada à atividade física melhora tudo isso. Então mude seus hábitos, que as chances que você tem de passar por esses sintomas de abstinência sem sofrimento excessivo e a chance que você tem desses sintomas durarem menos do que o seu tempo normal é muito grande, entendeu? Então mude seus hábitos, mude a sua rotina, mude a sua vida, que os sintomas de abstinência podem durar menos do que o esperado. Então é isso, o que você achou? Coloca aqui nos comentários. Se você tem alguma dica extra para colocar para as pessoas, eu tenho certeza que muita gente que assiste esse vídeo tem uma experiência aqui de sucesso para contribuir com esse vídeo. Então coloque aqui nos comentários o que você fez para lidar com os sintomas de abstinência quando você decidiu parar de usar. Coloca aqui o que você fez porque pode ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.